Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, a gente vai agora iniciar a videoaula para circuito RC agora. Circuito onde eu vou ter resistor e capacitor. Tá? Então, tá. Então, vamos lá. Já estou um pouquinho mais... Tá. O que a gente está falando? Quando vocês tiverem um circuito dessa natureza, tá? Aqui é um circuito RC em série. Agora, eu já não vou ter mais o meu indutor. Eu vou ter agora um capacitor, que é um elemento que é utilizado para você armazenar cargas elétricas. Então, eu estava falando em sala de aula presencial, onde, a partir do momento que você submete um capacitor a uma diferença de potencial elétrico, ele vai acabar acumulando, tá bom? Cargas elétricas nas placas do capacitor, que eles chamam de armadura. Tá? Então, o ideal, na verdade, o ideal não, o que esse elemento elétrico faz é ele vai armazenar essas cargas elétricas e depois vai dissipar ela depois de um tempo que você precisar. Tá bom? Então, a gente sabe como calcular a capacitância de um capacitor de placas através dessa formulazinha, onde eu tenho que o ε0 vai ser uma permissividade do vácuo, criado aqui, ó. Então, a partir do momento que eu tenho cargas elétricas diferentes, eu vou criar um campo dielétrico aqui na permissividade do vácuo, ou seja, no vácuo que eu crio entre essas duas placas, tá? Então, o que vem ser esse campo dielétrico? Onde te aplica, na verdade, esse campo dielétrico? Então, vocês lembram comigo em automação, onde tinha sensores que a gente detectava determinados produtos, determinados componentes a partir dos campos que eles criavam? Então, a gente tinha, por exemplo, um sensor indutivo, que era aquele sensor onde eu utilizava um circuito RL, através ali do campo magnético que ele gerava, e sabia que quando um produto metálico passava por esse campo magnético desse circuito RL do sensor, ele acabava provocando uma variação na corrente, uma variação na tensão, e o controlador sabia que algo passava por ali. Então, da mesma forma, onde no circuito RL eu tinha um indutor que gerava um campo magnético, no circuito RC, eu vou ter, por exemplo, a aplicação do sensor capacitivo, eu vou ter um campo dielétrico sendo gerado entre as placas do capacitor. E a partir do momento, já aplicando mais nessa parte de sensor, de quando um produto, que não precisa ser um produto metálico, passa por esse campo magnético, ele vai ocorrer uma interferência nesse campo dielétrico dele e vai fazer com que o controlador perceba que algum produto, não necessariamente um produto metálico, tenha passado por ali. Tá bom? Então, essa é a explicação. E os capacitores que vão ter essa capacidade de armazenar carga elétrica são esses carinhas que eu estou mostrando aqui nessa foto, onde a gente sabe ali, ó, que a distância até das armaduras vai influenciar nessa capacidade ali de armazenamento de carga, tá bom? Ela vai aumentar a partir do momento que eu aumento essa área. Então, quanto maior for essa área aqui entre as cargas, maior vai ser a minha capacitância, que é essa grandeza elétrica que eu estou mostrando. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Pois bem, então, da mesma maneira que eu utilizei o conceito ali de impedância, tá, para representar uma oposição a passagem de corrente, eu vou usar também aqui no circuito RC, tá? Então, da mesma forma que eu usei isso aqui, ó, olha lá, da mesma forma que eu utilizei isso aqui, representando uma impedância Z pela associação de resistor e indutor, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que para cá, para o circuito RC. Então, o que eu vou ter aqui, ó, é também uma reatância, só que essa reatância não vai ser uma reatância indutiva, vai ser uma reatância capacitiva. Da mesma forma que eu tenho no outro caso do outro circuito. Então, essa reatância capacitiva, XC, é calculada por a seguinte forma: 1 dividido por 2 vezes π vezes F vezes C. Essa é a fórmula da minha reatância capacitiva, tá? Vou calcular a reatância capacitiva dessa maneira. E como eu calculo, por exemplo,
as impedâncias. As impedâncias, elas podem ser impedância Z para circuito RC em série, ela vai ser calculada por essa forma. Vou pegar a fotinho que fica um pouco melhor para ver. Aqui, ó. Olha que maravilha. Vai ser o mesmo princípio, tá, do cálculo da impedância para reatância indutiva, só que ao invés de ter o XL, vai ter o XC aqui, tá? Isso para RC em série. Já para RC, impedância para circuito RC em paralelo, eu vou ter essa segunda fórmulazinha. A mesma coisa, eu só mudo quem? Só mudo a minha reatância, que não vai ser indutiva, vai ser capacitiva. Tá bom? Essas fórmulas aqui, ó, elas vão estar no quadro. Qual é o efeito? No quadro não, no dia da prova eu vou ter um formulário. O que eu vou ter de diferente nos sinais aqui, ó, da corrente alternada, da tensão alternada, quando eu tenho circuito RC? Vocês viram anteriormente que no circuito RL, quem está adiantado é a minha tensão, é esse sinal preto. Isso aqui, ó, no circuito RL, tá? Eu tenho aqui, ó, quem está adiantado a 90 graus é a minha tensão, isso é questão de prova. Quem está adiantado é a minha tensão. Já no circuito RC, quem vai estar adiantado já não vai ser a minha tensão, vai ser a minha corrente também a 90 graus. Então, se eu pegasse um osciloscópio e colocasse aqui, eu iria ver isso. Todo mundo entendeu isso aí? Vai lá, Francineia, pode perguntar, pode escrever aí que eu vou te responder por aqui. Quem tiver sem microfone e quiser perguntar, você pode estar fazendo a pergunta por aqui, tá? Eu vou estar respondendo. Vocês imaginariam que vocês estariam aí que está estudando em plena sexta-feira de quarentena, sem ir para o bar, sem ir para a balada, sem ir para nada? Ai. Pergunta da Francilene. Quando terei que usar o circuito RC? E ela, na verdade, ela não compreendeu a diferença entre os dois circuitos. Tá, então, vamos lá. Vou tentar explicar da seguinte forma. Aqui. Quando tu vai ter que utilizar um para calcular a impedância de um, quando vai ter que utilizar o outro. Eu vou pegar aqui rapidinho duas figuras. Vou pegar aqui, por exemplo, leite passando por uma esteira de produção. Dá um exemplo legal aí, já para vocês pensarem na... Aqui, pode ser essa figura. Vou explicar. Então, eu vou botar ela aqui. Opa. Aqui. Aqui, vou botar aqui, por exemplo, latinha de cerveja passando por uma esteira. Se tem uma foto, essa foto aqui. Uma indústria de cerveja. Para ver, acho que dá. Tá. Vamos ver, a França falou mais alguma coisa. Então, lá, para quem tiver com essa dúvida, acho que eu vou tentar responder agora. Eu tenho dois circuitos. Circuito RL, nessa parte esquerda, e circuito RC, nessa parte direita. Tá? Então, imagine o seguinte. Imagine que você quer instrumentar a sua linha de produção, ou seja, você quer botar atuadores, você quer botar bombas, motores, sensores, equipamentos modernos, etc. Você quer instrumentar tudo, tá? Você quer automatizar toda essa tua linha de produção. Então, você vai ter que criar circuitos elétricos para fazer esses dispositivos mecânicos atuarem de forma correta. Então,
onde você vai utilizar o circuito RL? O circuito RL vai ser um circuito que vai ter resistor e indutor, tá? Então, imagine, por exemplo, um sensor indutivo, cujo objetivo é identificar quantas latinhas de alumínio, quantas latinhas de cerveja aqui, ó, ou seja, materiais ferrosos, porque vão provocar uma diferença aqui no campo magnético quando eles percorrerem. Então, você vai ter que identificar isso através do circuito RL, posicionado, por exemplo, num sensor indutivo, num filtro de passa baixa, por exemplo, etc. Então, para esse caso, quando o produto for RL, você vai construir um circuito, quando o produto for metálico, você vai construir um circuito RL para identificar o produto metálico. Mas, por exemplo, se eu tiver um leite, tá, uma garrafa de vidro que está sendo comercializada, esse material não é um material metálico. Então, o circuito RL montado, ele não vai conseguir identificar a passagem desse produto, porque esse produto não é metálico, não vai afetar o campo magnético, tá bom? Então, quando isso acontecer, você vai utilizar o circuito RC, que já vai ser um circuito não com indutor, mas sim com capacitor, onde o campo gerado não vai ser um campo magnético, vai ser um campo dielétrico, tá bom? Essa é a diferença de aplicação. O que vai mudar na prática de cálculo? Quase nada. Porque se tu for ver aqui a fórmula, olha lá, a fórmula para cálculo de impedância, na verdade o que vai mudar vai ser a reatância, né? A reatância capacitiva se calcula de forma diferente, mas a fórmula aqui, tanto para circuito em série RL, como para circuito em série RC, ela é bem parecida. Só que o que vai mudar é somente quem? Somente a minha reatância, que não vai ser mais indutiva, vai ser capacitiva, tá bom? Então, essa é a explicação, tá? Então, esse é o meu circuito RC. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Não? Então, lá. Beleza. Então, bora ver aqui o chat. Beleza. Você nem entendeu. Então, vamos lá. O que acontece é que eu posso construir circuitos, não só RC, mas também circuitos gerais, que é o meu circuito RLC. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o circuito RLC já vai ser um circuito que eu tenho resistor, indutor e capacitor. Tá? É esse circuitinho aqui, ó. Esse circuitinho aqui. Então, eu posso fazer um circuito com a combinação do resistor, do indutor e do capacitor, que vai ser o meu circuito RLC. Tá? Como é que eu vou calcular, o que eu vou utilizar para cálculo do circuito RLC? Eu vou utilizar equações diferenciais, né? Isso eu ensino para vocês, mas o importante é o seguinte, ó, a impedância desse circuito, ela vai ser isso aqui. Ó. Deixa eu aumentar mais para ficar bem bonito. A impedância Z. Vai ser isso aqui. Ó. Z vai ser igual a R ao quadrado mais XL, que vai ser a reatância indutiva criada aqui, menos XC, a reatância capacitiva criada aqui. Tá bom? Onde eu sei o seguinte, ó. Onde eu sei que XL, que é reatância indutiva, só colocar aqui, porque são nomes que vocês talvez tenham que aprender depois. Reatância indutiva vai ser igual a 2 vezes π vezes F vezes L. E o XC, que vai ser a minha reatância capacitiva, vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes F vezes a capacitância C. Tá bom? Esse é o circuito RLC. E como eu vou calcular a fase desse circuito? Acho que eu não mostrei para vocês. Estranho. Tá, não tem aqui no slide, mas eu vou voltar. Foi muito bem eu ter visto isso. Eu já pego e já altero. Tá?
Então, para eu calcular aqui, ó, para eu calcular quanto é o ângulo da fase do circuito, ele vai ser, então, a tangente elevada a menos 1 de xl menos xc dividido por r. Vai ser isso aqui para eu calcular o ângulo. Tá? Bora ver um exemplo? Um exemplo aí que vai fortalecer um pouco mais aí a cabeça de vocês. Olha lá. Agora, eu tenho esse outro circuito, só que é um circuito R. Eu quero calcular aqui, ó. Vamos botar a corrente. Calcule a corrente em fase. Calcule a corrente em fase do circuito RLC abaixo. Então, vamos lá. Calcule a corrente em fase do circuito RLC abaixo. Muito bem. Considerando aqui, vamos botar Estados Unidos, considerando frequência da tensão elétrica igual a 50 Hz. Tá? Considerando 50 Hz. Muito bem. O que eu vou fazer primeiro para resolver uma questão dessa? Presta atenção. Eu vou calcular as reatâncias indutivas e capacitivas. Então, vou botar aqui resolução. Resolução. Deixa eu ver um pouco mais. Primeiro XL. Reatância indutiva vai ser 2 vezes π vezes a frequência, que é 50, vezes a indutância, que é 0,439 N. Então, 0,439. Essa vai ser minha reatância indutiva. Para você que está acompanhando aí com a calculadora, você pode estar nos ajudando. 0,439. Reatância indutiva deu 137,91 ohms. Tá? Só lembrando que a probabilidade de cair isso aqui na prova é elevadíssima, tá? Reatância capacitiva vai ser 1 dividido por 2 vezes π vezes 50, só que agora eu sei que eu não vou usar o indutor, vou usar o capacitor. Olha o capacitor. É 76,1 microfarad. Então vai ser 76 vezes 10 elevado a menos 6. Por que a menos 6? Porque é microfarad. Então, vai ficar 1, 2π, vezes a frequência, que é 50, vezes 76, vezes 10 elevado a menos 6. Para quem está acompanhando, a reatância capacitiva deu 41,88 ohms. Muito bem, já calculei quase tudo. Vou calcular agora a minha impedância. O cálculo da impedância vai ser a raiz de R ao quadrado. Quanto é R? Resistência 16 ohms, então 16 ao quadrado, mais XL menos XC ao quadrado. Quanto deu XL? 137,91 menos 41,88. Isso aqui é o meu quadrado. Só não vou esquecer que eu tenho amanhã raiz aqui. Vou escrever a raiz aqui. Então, esse tracinho aqui, para ver se fica bom. Isso acontece. Raiz. Pronto. Quanto é que vai dar? Bora ver. Raiz de... Tome cuidado quando forem fazer essa raiz, para não
usar os parênteses certinho, tá bom? Para não ter problema de fazer algo errado. Então, 137,91 menos 41,88. A impedância desse circuito deu 97,35 ohms. Essa é a minha impedância. Pois bem, calculei a impedância. Vou calcular agora o ângulo da fase. Vai ser a tangente a menos 1 de XL 137,91 menos 41,88 dividido pela resistência, que é 16. Tá? É isso. Vamos fazer o cálculo aqui. Tangente a menos 1. 137,91 menos 41,88 dividido por 16 vai dar 80,54. Tem algo interessante desse 854 graus, tá? Tem algo interessante aqui desse circuito, é o seguinte, e já é algo que eu posso adiantar para vocês. Se a reatância indutiva der maior que a reatância capacitiva, como está sendo mostrado nesse caso, eu sei que o circuito é puramente, na verdade, ele tem uma tendência a um circuito indutivo. Se der o contrário, é um circuito capacitivo. Então, eu sei que, como ele é um circuito indutivo, a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. A tensão vai estar adiantada, tá? Então, eu sei isso. Para a gente terminar, da mesma forma ali que eu encontrei a corrente, eu quero a corrente, né? Então, vai ser V igual a Z vezes I. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Acho que até o momento não tem. Logo, a corrente, da mesma forma que nós fizemos lá. Quanto é a minha tensão? 127, fase 0. Dividido por a minha impedância, que vai ser 97,35, fase 80,54. Então, está aqui. Simplesmente não se perder. Tudo isso. Fase. Beleza? 127 é a tensão, impedância 97,35, fase 80,54. Portanto, quanto é que vai ser a minha corrente elétrica, que é o que eu quero na questão? Vai ser 127 dividido por 97,35, 1,3 ampere. Então, um pouco mais aqui. Vou ficar assim aqui, vou ficar. Ah, meu Deus do céu, deixa eu passar para cá isso. Desculpe, só, gente, só colocar direitinho. Pronto. Aqui. 1,30. Não quer chegar. Então, eu vou dar vou botar o resultado aqui do lado, tá? Então, a corrente vai ser 1,30 fase menos 80,54. Bom? Então, isso aí, ó, é o meu resultado final dessa questão. 1, isso aqui é claro em ampere. Fase em ampere.
tá? Então, o que eu acabei de mostrar para vocês foi uma combinação, tá, de elementos passivos de circuitos elétricos, onde, através de uma tensão monofásica alternada com frequência de 50 Hz, eu calculei as reatâncias indutivas, a reatância capacitiva, a impedância do circuito, o ângulo de fase, tá? Eu sei que ela vai estar atrasada em relação à tensão, logo esse é um circuito puramente indutivo, e a corrente deu 1,30 ampere, então foi uma corrente muito baixa, tá? O que danifica, basicamente, o que danifica, olha lá que eu vou falar para vocês, o que danifica equipamentos elétricos numa linha de produção? Basicamente, as variações abruptas de tensão e correntes muito elevadas, tá? Então, uma corrente muito elevada provavelmente vai danificar totalmente o circuito elétrico daquele equipamento. Essa foi a nossa aula de hoje, de circuito RLC. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Agradeço por vocês estarem aí hoje comigo, na sexta-feira, às 8 e pouco da noite, tá? No período de quarentena. Vocês podem estar assistindo as séries, fazendo as coisas de vocês, tá? Agradeço mais uma vez e a gente se encontra na próxima aula já com assunto novo, tá? O último assunto novo da aula, eu conto com a presença de todos. Eu vou ficar aqui ainda tirando dúvidas, caso vocês precisem. Caso não, uma boa noite a todos.